a gente está com o entrevistado que vai ser o Felipe. Ele trabalha no Colégio de Santa Cruz e a gente vai falar sobre uma América colonial e um passado em processo. Como já me apresentaram, sou professor da cadeira de História aqui do Colégio de Santa Cruz. E relacionando a primeira pergunta aí, em relação a essa junção de culturas entre os povos europeus, principalmente os portugueses e povos africanos, indígenas que estavam por aqui nesse momento, nós temos como principal característica nessa junção de culturas o sincretismo religioso. É uma coisa muito importante de ser dita nesse tema, porque nós vemos que o colonialismo, quando ele chega aqui nas Américas, quando ele vem especificamente para o Brasil, ele vem com uma desculpa. E essa desculpa, ela se dá principalmente por caráter religioso. Vem com uma missão de catequizar os indígenas, de catequizar o novo mundo. E a partir disso, claro, não só os religiosos, na figura dos jesuítas, mas os portugueses, de modo geral, vêm com toda a sua bagagem cultural. Ao chegar aqui, eles se deparam com grupos enormes de indígenas que também têm uma bagagem cultural. No meio desse processo, tem a chegada dos negros trazidos como escravos, vêm da África e trazem também consigo sua bagagem cultural. Então, a partir disso, as relações elas vão se constituindo através dessa junção de culturas que vai formar, então, a nossa identidade brasileira a partir de vários processos que a gente já conhece, como o processo do Brasil Colônia, a partir da organização desse espaço aqui que era considerado colônia de Portugal. Depois nós temos outros processos mais no sentido do trabalho, no sentido econômico, as questões do trabalho escravo, e por aí vai, em toda a história aqui da colonização da América, especificamente o Brasil. Quais foram os principais produtos e recursos que funcionaram a colonização nas Américas? A gente tem que compreender que o colonialismo ele é uma estratégia política, econômica, que vem ali dos grandes estados europeus aqui para as Américas no sentido de explorar. É importante dizer que eles vêm para tirar o que tem daqui, tirar esses recursos naturais. Então, obviamente, os produtos econômicos que vão dinamizar essa vivência aqui na América são produtos atendem à necessidade desses estados nacionais da Europa. Aqui no Brasil nós começamos então o ciclo econômico com o pau-brasil, ainda no período que a gente chama de pré-colonial. Ele dura não muito tempo, porque o pau-brasil ele era predominante na faixa litorânea do Brasil, principalmente no Nordeste. E logo o pau-brasil vai se acabando, obviamente. Depois nós vamos ter a cana-de-açúcar, depois nós vamos ter o ciclo do ouro. Então são sempre produtos econômicos, produtos aí que são voltados para as necessidades europeias e não as nossas próprias necessidades. Tá? Quais foram os principais desafios enfrentados pelos colonos durante o processo de colonização? Os principais desafios que eles enfrentam nessa chegada, nessa colonização, é uma pergunta assim, que às vezes a gente pode entender de forma diferente, porque o desafio na verdade era para quem estava aqui já, indo aturar eles, né? Aturar toda essa lógica, uma lógica predatória de escravização dos indígenas, de escravização dos negros africanos e também essa questão de todas as doenças que vêm com eles, a violência, tudo isso. Mas enfim, eles também enfrentaram dificuldades. As dificuldades se davam principalmente por conta da geografia que eles encontraram aqui. Era uma geografia totalmente diferente do que eles estavam acostumados na Europa. Aqui já era outro cenário, aqui já era outra situação. Então, doenças tropicais que nós temos aqui, que era comum, os indígenas conseguiam enfrentar esse tipo de doença, principalmente com os saberes tradicionais, com os remédios caseiros, remédio do mato,
eles não conseguiam. Então muitos portugueses pereceram a essas doenças. Mas eles também enfrentavam dificuldades como, por exemplo, a ocupação de vários lugares. Havia resistência indígena e havia resistência negra. Além disso, outros países da Europa, não era só Portugal, chegaram aqui no Brasil e tentaram dominar os territórios, invadiram algumas partes do Brasil. Então os portugueses eles enfrentaram não só com os indígenas, com os negros, mas também com outras nações europeias que tentavam dominar isso. E aí já falei das doenças, né? Falei da geografia do local, é algo muito difícil para a gente competir. Boa tarde, eu sou Maria Isadora. Eu vou continuar as perguntas para o entrevistado. Com o comércio de escravos africanos, desempenhou um papel na colonização das Américas. Então, o comércio de escravos é um negócio que era muito lucrativo, dava muito lucro. A pessoa escravizada, se ele tivesse uma boa saúde, se ele tivesse uma idade adequada para o trabalho, fosse sendo homem ou mulher, porque tinham funções diferentes, era muito lucrativo para quem tinha. Então, por isso que as pessoas que tinham muitos escravizados eram pessoas com alto poder econômico e com muito prestígio social. Então, esse comércio, ele fez com que a economia, o dinheiro aqui nas Américas e nas metrópoles dinamizasse muito mais do que se fosse só, por exemplo, o trabalho escravo indígena, que foi o que eles tentaram a princípio. Mas eles viram que a inconsistência de trabalhar com indígena não dava tanto lucro, dava mais prejuízo. E aí o comércio do tráfico negreiro, a venda de escravos aqui, faz com que essas pessoas elas consigam lucrar muito e concentrar a riqueza na mão de poucos. Além da concentração da riqueza, quando a gente fala riqueza moeda, também tem a riqueza terra. Ter grandes porções de terra, ter grandes propriedades de terra. Aqui no Brasil, na verdade em toda a América, significava uma coisa de muito prestígio. Era você ter muito. Dependendo do ciclo econômico que você vivia, outras coisas também poderiam te dar esse prestígio, te dar esse poder. Vamos dar um exemplo, por exemplo, no ciclo do ouro. Se você tivesse escravos, tivesse alguma terra que não fosse tão grande, mas se você fosse dono de alguma mina, você era considerado um dos privilegiados daquela sociedade. Você estava no topo da sociedade, você era um mineiro. E geralmente os mineiros eram homens brancos que viviam no sudeste do país ou que vinham da Europa. Quais eram as diferenças significativas entre as colônias do norte e as do sul da América em termos de economia, política e cultura? É importante destacar que há uma grande diferença entre as diferentes colonizações. Não é só Portugal que coloniza a América inteira. Portugal está responsável por uma faixa de terra ali dividida entre o Tratado de Tordesilhas, que hoje a gente denomina como Brasil. Do outro lado nós temos a Espanha e no norte nós temos não só a Espanha, mas nós temos também a França, nas Antilhas, e mais ao norte nós temos a Inglaterra. Dependendo do modelo de colonização, como eu já falei para vocês, era exatamente a exploração, não tinha espaço para outra coisa. A diferença, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente conhece como Estados Unidos, onde antes eram 13 colônias, é que não foi só a colonização, não foram só os ingleses retirar o que tinha lá. Outras pessoas, fugindo de conflitos que havia na Inglaterra naquele período, também vão migrar para as 13 colônias e vão começar a povoar algumas localidades e transformar aquilo no lar deles. Não é um local de exploração, agora é o local que eles estão vivendo. Então, dentro da própria região das 13 colônias, nos Estados Unidos, há uma diferença. No sul nós temos commodities, principalmente de algodão. No norte nós temos uma economia mais voltada para a economia de subsistência, inicialmente, depois uma economia que vai se ligar à Revolução Industrial. Aqui no sul, não só Brasil, mas agora falando de outras, Argentina, Chile, Paraguai, nós temos a região ali da Bolívia. Todos esses territórios era mais para exploração mesmo.
como eu já falei na pergunta anterior, os ciclos econômicos eles variam, mas eles são baseados sempre em commodities. Essas commodities atendiam às necessidades da metrópole, seja Portugal, seja Espanha, França, mas sempre o que eles precisavam para sobreviver na Europa puxava daqui das colônias, tá? Se eles precisavam de tecido, eles tinham que plantar o quê? Algodão. Se eles precisavam de açúcar, a plantação seria voltada para a cana-de-açúcar. E por aí vai. Qual foi o impacto da Revolução Industrial na América e como ela influenciou a expansão para o oeste dos Estados Unidos? E aí, né, voltando à questão dos Estados Unidos, né, que é uma clear diferença entre a parte sul e a parte norte das 13 colônias. Nesse período eles estão tentando aí a sua independência da Inglaterra, conseguem, e aí parte para um cenário diferente no século XIX. No século XIX, eles estão querendo expandir o seu espaço, expandir o seu território. E a partir dessa expansão, nós temos um conflito de interesses entre norte e sul. No norte, como eu falei, nós temos uma economia mais ligada à Revolução Industrial. No sul, nós temos uma economia mais ligada à questão das commodities que servia para a exportação. A Revolução Industrial, ela vem muito forte. Começa na Inglaterra, depois ela vai se espalhar pela Europa e vai chegar nas 13 colônias. A parte norte das 13 colônias estava diretamente ligada à Revolução Industrial. Então começam as primeiras indústrias por lá. O trabalho não é mais o trabalho escravo, agora é o trabalho assalariado. Para eles era muito mais lucrativo ter uma pessoa e pagar apenas o salário dela do que pagar por toda a vida dela. Vamos pegar aqui um exemplo concreto. Se eu tenho uma pessoa que ela é uma pessoa que está servindo para ser o meu escravo, eu tenho que cuidar dela a vida inteira. Eu não posso deixar ela morrer, porque ela é a minha força de trabalho. Agora, se é um assalariado, se ele sofre algum acidente de trabalho, eu posso demiti-lo e contratar outro, saudável. Então eu tenho menos lucro com o trabalho escravo e mais lucro com o trabalho assalariado. Essa era a lógica de pensamento na Revolução Industrial. Então isso tudo vai ser entendido pelas colônias do norte, as colônias nos Estados Unidos, e isso vai ser uma grande disputa acontecendo, vai ter uma grande disputa acontecendo nos Estados Unidos por conta disso. E essa disputa ela vai levar a ter uma guerra civil dentro dos Estados Unidos, que a gente chama de guerra de secessão. E a marcha para o oeste, ela é um dos pontos importantes para a gente entender o porquê que há essa guerra civil, por que eles têm essa disputa de interesse entre essas formas de trabalho. A Revolução Industrial ajuda as colônias do norte, por exemplo, a vencer a guerra. Então, o sul tinha experiência em disputas de guerra, né, em conflitos. O norte tinha mais tecnologia, tinha melhores armas, condições de ter uma melhor alimentação, tinha outras invenções possíveis e que poderia ajudá-los na guerra e também na busca aí pela expansão territorial rumo ao oeste. Boa tarde, meu nome é Vitória Giovana e eu vou continuar com as perguntas para o entrevistado. Como as práticas religiosas e a liberdade religiosa desempenharam um papel na colonização da América? Uma parte dessa colonização e outra parte que é mais povoada principalmente por puritanos, já falando de religião. Aqui na parte do Brasil, no sul, na América do Sul, não temos esse conceito de liberdade religiosa. Na verdade, tinha uma perseguição religiosa. A ordem da vez, nesse período, era o catolicismo. E o catolicismo ele vem com uma missão de evangelizar essas pessoas que não têm a mesma religião que eles. Então, os indígenas, por exemplo, foram duramente massacrados, foram aprisionados, tudo em nome de uma religiosidade. Aí coloca aspas, né, nessa religiosidade. Então, essa justificativa de trazer uma religião que fosse considerada a salvadora, a civilizatória,
ela perdurou por muito tempo. Então nós não temos liberdade religiosa aqui. Nas 13 colônias, voltando lá para uma parte mais distinta dessa colonização aqui, nós temos não exatamente uma liberdade religiosa, mas nós temos diferentes religiões. Enquanto na parte norte a gente estava mais ligada à industrialização, nós temos a predominância dos puritanos, nós temos na parte sul uma grande predominância de anglicanos. Então nós temos diferentes religiões aqui nessa faixa, nessa parte aqui da colonização das Américas, mas nós não podemos falar então de liberdade religiosa exatamente como a gente conceitua isso. Ela vai ajudar o colonialismo no sentido de referendar, legitimar esse colonialismo, que poderia aprisionar vários indígenas. Vocês devem ter já ouvido falar das bandeiras, né, aqui no Brasil. As bandeiras eram pessoas que iam para o interior do Brasil caçar indígenas. E caçar esses indígenas significava matá-los ou aprisioná-los. Ao fazer isso, eles faziam em nome de Deus, faziam em nome de órgãos religiosos, em nome do rei, em nome da coroa. E vocês sabem que o rei era, nesse período, considerado representante de Deus na terra. Então, a religião ela tem uma grande participação e uma grande culpa por todo o massacre, por todas as consequências que o colonialismo trouxe para os indígenas, para os povos indígenas, para os povos. Quais são algumas das consequências duradouras da colonização europeia na América, incluindo seu impacto nas culturas indígenas e nas nações modernas? Nós temos, eu acho que para mim, o principal impacto que a gente pode falar do colonialismo é a perda eu acho que não a perda, mas o desaparecimento de várias culturas que tínhamos aqui, principalmente com a diversidade de povos indígenas, o massacre que ocasionou aos povos africanos e o preconceito que dura até hoje relacionado a essas novas religiões, aliás, a essas diferentes religiões. Por exemplo, se você ouve hoje um barulho de um tambor, que é muito importante para as religiões, para as celebrações religiosas africanas, as pessoas já se remetem isso a uma questão diabólica, né? Que está ligada a uma religião diabólica e que aquilo é errado. Muita gente, quando ouve o tambor, já começa a se vender, já começa a dizer que é uma religião satânica, ou, no dito popular, isso é macumba. E, sem o conhecimento, acaba reproduzindo esses discursos preconceituosos, discriminatórios, e levando a intolerância religiosa, parte para agressão, parte para violência, como a gente vê em vários casos. O colonialismo tem culpa nisso. Nós reproduzimos esse colonialismo o tempo inteiro. Nós reproduzimos essas questões que são trazidas desde esse período para a nossa sociedade. E vai formando a nossa sociedade. Hoje nós temos uma sociedade altamente racista, não se preocupa com a vida dos indígenas. Nós achamos algo muito natural os garimpeiros estarem, por exemplo, dentro dos territórios indígenas, acabando com todo o território e não respeitando o modo de vida. Ao não respeitar esse modo de vida, nós estamos fazendo a mesma coisa que os portugueses fizeram quando chegaram aqui. Então nós reproduzimos esse colonialismo até hoje. Essa é a consequência. Quais heranças foram deixadas pela colonização da América e quais as suas consequências? Se não fosse, de fato, um negócio até a gente ia falar só de pirata. O colonialismo só de pirata que falta, né? Mas nós temos que considerar também o valor científico de todo esse processo. Na história a gente fala sempre de processos. São processos importantes, são processos que moldam a história da humanidade. O colonialismo também faz parte desse processo, por mais que ele tenha tido seus aspectos negativos, principalmente para os povos indígenas,
os povos africanos que foram retirados do seu continente. Nós temos heranças aqui de grandes crises, por exemplo. Nós temos crises econômicas que vêm desde o período colonial, desde o primeiro império. A gente não consegue saldar dívidas e vamos renovando isso. Nós temos o aspecto, por exemplo, da corrupção, que não nasce hoje. A corrupção política, ela nasce desde o período colonial. Então, sempre quando a gente fala de herança colonial, a gente se remete a aspectos negativos. Se a gente for elencar aspectos positivos aqui, nós estamos elencando aspectos que a gente naturalizou. Não necessariamente é algo que é bom, mas a gente vai se acostumando com aquilo. Na verdade, quem fica com a parte boa do colonialismo são só os ricos. Os ricos de família tradicional, não só ricos economicamente, mas isso numa parte também simbólica e cultural. Os europeus se beneficiam do colonialismo até hoje. Então a herança que eles deixaram para a gente, a parte boa ficou com eles, ficou com a Europa. Até hoje eles dominam a questão política, não só a questão política, mas econômica do mundo inteiro. Para nós, só sobrou isso aqui, a confusão. Deixaram a confusão armada para nós e nós estamos matando aí. Bom, queremos agradecer ao Felipe por disponibilizar o tempo dele para nos ajudar e à professora Camila por realizar esse podcast para o nosso aprendizado e aos demais ouvintes. Obrigado pelo convite também, vocês.